Graça e paz, queridos. Muito bom estarmos na igreja presencialmente, né? É tão bom ver vocês olho no olho do que ficar olhando para uma câmera. Mas Deus nos deu capacidade de termos essa tecnologia para termos também comunhão uns com os outros. Então, pelo menos por enquanto, vamos continuar a aproveitar a tecnologia para realmente louvar e engrandecer o nome dele juntos. E queridos, eu venho estudando a mensagem de hoje, e lá em Salmos 1, o salmista ele faz uma comparação que eu gosto muito. Salmos 1, acho que foi o primeiro texto que eu preguei aqui na igreja, e também lá em São Paulo, e ali ele fala: feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E ali ele começa uma comparação. Aquele que de fato segue a Cristo é como uma árvore plantada à beira de águas tranquilas, onde dá fruto no tempo certo, onde ele tem alimento constante ali. E ele compara com o ímpio. O ímpio é como um arbusto no meio do deserto, onde dele não sai vida nenhuma. E interessante é que o texto que nós vamos conversar hoje também tem essa comparação entre a árvore plantada à beira de águas tranquilas e o ímpio que não segue o caminho de Deus. Então eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Jeremias capítulo 17, e nós vamos ler a partir do versículo 5, Jeremias 17, 5 até o versículo 8, e a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra. E Pai, que hoje possamos entender melhor esse texto, que possamos realmente confiar no Senhor de todo o nosso coração. E Pai, nos ajude a Te louvar e engrandecer, mesmo em meio à seca, mesmo em meio ao calor. Pai, eu Te agradeço porque o Senhor nos deu a Sua palavra, e através dela é que nós podemos caminhar no escuro, porque a Tua palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos. Pai, fale aos nossos corações, abre a nossa mente e o nosso coração para a Tua palavra, nos encha com o Teu Espírito Santo. E Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar aqui hoje, não eu, mas sim o Teu Espírito Santo. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Muitas pessoas usam esse texto de maneira um pouco errada, porque a gente só para na primeira frase que ele fala: maldito o homem que confia no homem. E nisso nós começamos a aplicar essa maldito homem que confia no homem em diversas áreas de nossa vida. Não podemos confiar naquilo que o homem produz, não podemos confiar em pessoas, porque elas são mundanas e elas não vão fazer aquilo que de fato Deus quer. Mas nós esquecemos de ler e continuar lendo esse versículo. O problema aqui não é confiar no homem. Eu confio na minha esposa. Eu creio que quem é casado confia em sua esposa. Eu creio que os filhos confiam em seus pais. O homem em si, a humanidade, ela tem essa necessidade de confiar em alguém. Ou para fechar o negócio, confiar nas autoridades, confiar em pessoas. Como poderia um jovem adolescente entrar no gabinete e compartilhar alguma coisa comigo se não confiasse em mim?
Se não confiasse que eu não ia espalhar isso que ele está falando para mim, para todo mundo. Então há uma certa confiança, mas o problema aqui é o que continua. O que o versículo fala: maldito o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Aqui está o problema. O coração que se baseia, que coloca a sua esperança, que coloca tudo o que ele tem na humanidade, naquilo que o homem produz, naquilo que o homem oferece, naquilo que o mundo oferece, naquilo que é corrompido e pecaminoso, e se afasta do Senhor. O problema aqui é aqueles que se afastam do Senhor, não a confiança. Para a gente entender um pouquinho melhor esse texto, nós temos que entender o contexto. Então Jeremias aqui, ele testemunhou alguns eventos mais dramáticos da história. Jeremias, ele acompanhou 5 reis de Judá. Judá e Israel estavam separados, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Israel aqui já tinha sido dominado. Israel já tinha sido levado pelos assírios. E os assírios também atacou Judá, mas não conseguiu conquistar no reinado de Josias. Quem conhece, quem gosta, do Antigo Testamento, sabe que Josias foi um rei que fez aquilo que Deus amava, que obedeceu a Deus, fez aquilo que Davi tinha feito. E Josias fez uma reforma religiosa ali, onde ele tirou toda a idolatria, ou ele tentou tirar toda a idolatria e colocou onde Deus é o centro de tudo. Deus é o merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. Mas Jeremias, nesse reinado, ele foi contra o povo, porque o povo não estava seguindo o que Josias estava falando. O povo fazia aquilo que era correto aos seus próprios olhos. E então, o seu amigo, Jeremias e Josias como amigos, Deus levou Josias e outros reis tomaram a frente. E nesse texto aqui, o rei que estava reinando era Jeoaquim. E Jeoaquim, para se defender da Babilônia, um império crescente, muito poderoso, que tinha conquistado a Assíria, Babilônia, para ele conquistar Judá não pediu ajuda de Deus, não pediu ajuda do Todo-Poderoso, Rei dos Exércitos. Judá, o rei Jeoaquias, pediu ajuda de outros homens, pediu ajuda do Egito. E nós vemos que ali no povo estava acontecendo coisas terríveis, uma época de política desorientada, com Judá buscando essa ajuda. Então nós vemos que esse tempo de profunda injustiça social, um tempo de uma falsa sensação de segurança, porque as pessoas estavam se baseando na defesa do Egito, na defesa dos seus exércitos e não em Deus. Um conceito errado de respeito ao templo, porque o templo estava sendo como se fosse um talismã, onde o templo em pé ali e os rituais acontecendo, Deus estaria protegendo a nação. Mas eles estavam usando o templo como um talismã, não como a presença do Deus vivo e poderoso ali no meio deles. E aqui o rei Joaquim foi confrontado pelo profeta de 3 maneiras diferentes. Sua política extrema de se aliar com o Egito e contra a Babilônia, seu estilo de vida de ostentação em uma época de escassez nacional, mesmo o povo passando fome, em escassez, o rei, estava esbanjando, ostentando aquilo que ele não tinha. E sua complacência moral devido à falsa esperança no templo. E aí Jeremias traz esse versículo: maldito o homem que confia nos homens. E como eu falei, é compreensível essa confiança nos homens, porque de fato o homem precisa confiar nas pessoas. Nós precisamos ter essa confiança, mas o problema aqui é quando
nós depositamos toda a nossa vida naquilo que é humano e não naquilo que é espiritual, naquilo que é divino, naquilo que é perfeito, mas nós buscamos aquilo que é errado. Nós depositamos nossa vida naquilo que é errado. E Deus, Ele é bem duro em relação a essa palavra, maldito é o homem. E para a gente entender melhor, ali em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, Deus fala assim ao povo: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aqui ele começa uma lista de grandes maldições que cairia sobre o povo. Ele fala: vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra, e em que vocês estão entrando para dela tomar posse, o Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Quando a humanidade não segue de fato os preceitos de Deus, essas maldições estão sobre a humanidade. Às vezes isso que nós estamos passando hoje, essa doença que tem nos assolado, que tem levado tantos entes queridos, eu creio, sinceramente, que a humanidade chegou no ápice do pecado. Que a humanidade chegou no ápice e que Deus está pesando a sua mão sobre nós. E nós temos mais do que nunca hoje buscar a Deus acima de todas as coisas. Brilhar a luz de Cristo em tão grandes, densas trevas que nós estamos passando. Onde pessoas chorando num leito de hospital, com seus entes queridos morrendo, falecendo. Mas nós, com palavras de esperança, temos que estar ali, presentes, levando a mensagem de Deus, levando a mensagem da vida para essas pessoas. E nós temos exemplo aqui na igreja, pessoas doentes no leito de hospital, e seus familiares, mesmo angustiados, mesmo tristes, sem saber o que vai acontecer, estão se aproximando mais e mais de Deus, tendo experiências de tristeza ao mesmo tempo de paz e tranquilidade. E isso para a humanidade é loucura. Como pode chorarmos num leito de hospital e termos uma paz que excede todo entendimento? Isso às vezes é incompatível, mas só o nosso Deus consegue isso. Deus, Ele reprova quando trocamos nossa confiança nele e preferimos depositar nossa vida naquilo que o homem por si só faz. Nós hoje temos a esperança de uma vacina para nos tirarmos de casa logo, para podermos ter uma comunhão melhor depois dessa vacina. Mas eu creio na soberania de Deus, eu creio naquilo que Deus faz através do homem também. Deus usa pessoas do mundo e Deus usa pessoas da igreja. Deus permitiu que cientistas, que médicos desenvolvessem essa vacina. Deus permitiu isso, não foi o homem por si só que fez, foi Deus. Deus é a nossa esperança, é nele que nós temos que confiar e não nos homens, não em médicos.
não na vacina, mas no Deus que nos dá isso. Deus é que deu inteligência a um homem para desenvolver tecnologias. Deus é soberano, e quando nós entendemos isso e de fato confiamos nele, somente nele, e não confiamos na própria carne, naquilo que o homem faz, nós mostramos a ele que nós não somos orgulhosos. Deus, através desse texto, ele confronta o orgulho do homem, a altivez do homem, a nossa autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus todos os dias. Se Deus não permitisse, nós não acordaríamos de manhã. As misericórdias dele se renovam dia após dia. Deus, com apenas um estalar de dedo, poderia fulminar tudo que ele criou, poderia destruir tudo que ele criou e reconstruir da maneira dele. Mas Deus não fez isso. Ao invés disso, ele se encarnou. Ele mandou o seu único filho para morrer numa cruz por nós, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, que deu a própria vida para nos salvar, para mostrar o seu amor e mostrar que é nele que nossa confiança, a nossa suficiência está. Não confie no homem, não confie na força do homem, ou naquilo que o homem faz por si só, e acaba se afastando de Deus. Mas confie em Deus. E aqui ele fala, este homem que realmente confia no homem, ele será como um arbusto no deserto, que não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Aqui é o contexto que Jeremias estava vivendo. Ali, onde Jerusalém está, onde a terra dos judeus está, a terra prometida está, é deserto. Então, Jeremias usa essa analogia como um arbusto no meio do deserto, uma terra salgada, uma terra onde não há vida, onde nada consegue crescer ali, e esse arbusto seco, que não frutifica, porque não tem suas raízes onde há alimento, não tem suas raízes onde há água, onde há ali sustento para ela. Nós, quando confiamos nos homens, quando confiamos na força dos homens, quando colocamos nossa vida sobre isso, nós estamos nesse deserto, onde qualquer vento pode levar esse arbusto. No Novo Testamento, Jesus faz essa analogia também com a casa firmada na areia, fundamentada na areia, com a casa fundamentada na rocha. Quem entende de estrutura, quem entende de construção, sabe muito bem que para um prédio alto estar firme precisa de um alicerce grande e forte. Não pode ser qualquer alicerce ali. Quando nós nos baseamos nossa vida em Deus, nós estamos alicerçados na rocha, onde pode vir tempestades, pode vir vendavais, pode vir o que vier, nós estaremos firmes em Deus. Mas aqueles que não baseiam a sua vida, que não têm a sua confiança plena em Deus, está na areia, onde qualquer vento derruba. O texto ele continua, mas bendito é o homem cuja confiança está em Deus. Bendito, bem-aventurado, feliz é o homem que coloca a sua confiança em Deus, cuja confiança nele está, e aí ele faz essa analogia, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Essa árvore tem uma raiz profunda, onde dificilmente alguém vai conseguir arrancá-la, onde dificilmente vendavais, tempestades vão conseguir derrubar aquela árvore. Interessante que aqui no Amazonas nós temos exemplos de árvores centenárias, onde suas raízes estão tão profundas, que é dificilmente você tirar aquela árvore, porque as raízes, a base,
está profunda e nós temos que aprofundar as nossas raízes, aprofundar, colocar o nosso alicerce em Deus. E como a gente faz isso? Através de um relacionamento íntimo com Deus. Nós temos que buscar a Deus através da sua palavra. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, nós temos que buscá-lo de todo o coração, amá-lo acima de todas as coisas. Como podemos confiar em alguém que nós não conhecemos? É incompatível isso. Você conhece a Deus? Você realmente conhece com profundidade o Deus que você serve? O Deus que deu a vida por você? Busque a Deus na sua palavra, busque a Deus aqui na igreja em comunhão, busque a Deus uns com os outros, conversando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, e você vai ver o quanto sua vida será transformada, você vai ver o quanto a sua vida vai ser usada por Ele, em meio às trevas, em meio ao caos. Deus levanta pessoas para trazer o refrigério, para trazer a luz, onde há só trevas. Davi, ele fala em Salmo 118, 8 e 9, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Aqui é um outro contexto. Davi ali estava vivendo num contexto de guerra e perseguição. E ele fala, é muito melhor eu confiar em Deus do que em homens, do que em príncipes, do que em reis que poderiam me proteger. Mas Deus é o meu porto seguro. Salomão, ele fala em Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui nós temos dois contextos. Davi confiando em príncipes, não confiando em Deus ao invés de confiar nos homens, no poderio militar. E Salomão falando, os que confiam no Senhor são... Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Às vezes nós deixamos de confiar em Deus para confiar em pessoas. E muitas vezes nós deixamos de confiar em Deus e na sua palavra, porque achamos que o nosso coração, a nossa mente, aquilo que eu acredito é o correto. Então eu coloco a minha confiança no meu próprio entendimento. Salomão fala, é melhor confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. O nosso coração é pecaminoso. O nosso coração tende à maldade. O nosso coração tende a se afastar de Deus com todas as suas forças. Mas através do Espírito Santo que habita em nós, é que nós conseguimos chegar até Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. É só através dele que nós conseguimos fazer isso. Não se apoie em seu próprio entendimento, não se apoie na sua inteligência ou naquilo que você conquista. Se apoie, se baseie em Deus. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Em Salmo 125, 1 e 2 diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Quando nós realmente confiamos no Senhor, nós não somos abalados. E no contexto que nós estamos vivendo hoje, está muito fácil sermos abalados. Está muito fácil não termos força para levantar de manhã. Mas quando nós, de fato, confiamos em Deus, quando nós colocamos a nossa vida em Deus, Ele é que nos sustenta, e Ele é quem nos dá forças para levantar toda manhã. E seremos como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem firmes para sempre. Querido, eu não sei o que você tem passado nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando, mas não se deixe abalar, confie em Deus, confie naquele que te deu a vida. Lógico que nós vamos chorar, nós vamos sofrer,
mas Deus usa isso para nos ensinar e para mostrar o quanto nós somos dependentes dele. Em Salmos 91, 1-6, o salmista fala: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Quando nós temos a nossa confiança, quando nós descansamos na sombra do Todo-Poderoso e quando nossa confiança nele está, ele nos protege, ele nos livra das armadilhas, ele nos livra de venenos mortais, ele nos livra de vírus, ele nos livra de doenças. Queridos, nosso Deus, ele é soberano. Nada acontece sem a permissão dele. Nada acontece sem que ele esteja ali presente. E chegará o dia em que ele nos livrará desse mundo que jaz do maligno. Chegará o dia em que ele nos levará à sua presença. E nós temos que ansiar por isso, porque nós estaremos livres desse corpo de carne que perece, que morre, desse corpo pecaminoso, dessa carne que só tende a buscar os seus próprios prazeres. Confie em Deus, deposite nele a sua fé, a sua esperança, porque ele é a nossa fortaleza, ele é o Pai que nos abraça e nos deixa seguro. O nosso Deus, ele é a nossa fortaleza. Queridos, como eu falei, eu não sei o que você tem passado, eu não sei as lutas que você tem passado, os sofrimentos que você tem passado, mas coloque o seu coração completamente em Deus, confiando nele e somente nele. E Deus, ele agirá na sua vida. Deus, ele te dará essa paz que excede todo o entendimento humano. Deus, ele te protegerá, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo passando por lutas e aflições. Deus estará conosco, nos dando forças para continuar. Jesus foi um exemplo disso. Paulo foi um exemplo disso. Mesmo em meio a prisões, mesmo em meio à tortura, mesmo em meio ao sofrimento, Paulo estava ali, confiante em Deus, feliz nele, proclamando o Evangelho a todas as pessoas. Que possamos também não confiar. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Não se afaste do Senhor. Não se apoie em filosofias, não se apoie em direita ou esquerda, não se apoie em partidarismo, se apoie em Deus. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Bendito é, feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Coloque toda a sua vida diante dele e ele te sustentará. Ele direcionará o seu caminho e ele te usará em meio a tantas trevas, em meio a caos que nós estamos vivendo hoje. Vamos orar? Santo Deus, louvado e exaltado seja o seu nome. Pai, nos ajude a realmente depositar no Senhor toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, tudo aquilo que nos faz levantar e caminhar toda manhã. Deus, que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja de fato a nossa fortaleza. Pai, sozinhos nós não conseguimos. Quebra o orgulho do nosso coração,
Quebra a altivez do nosso coração, essa autossuficiência que nós temos. Quebra isso, Pai. E nos ajude a realmente depender do Senhor, a confiar no Senhor e a ser completamente dependentes do Senhor. Pai, sozinhos nós não vamos conseguir suportar tanta coisa que tem acontecido. Deus, assim como esses salmos falam, que possamos estar descansando na Tua sombra, debaixo das Tuas asas, que possamos encontrar ali refúgio, que possamos realmente colocar sobre o Senhor as nossas lutas, aflições, nossos agradecimentos, tudo, e que o Senhor possa, de fato, nos dar essa paz, que excede todo entendimento humano. Deus nos usa como instrumentos seus. Nos use, Pai, em meio a essas trevas, em meio a tanto caos que estamos vivendo. Use as nossas vidas, use a nossa vida, Pai, para impactar a vida de outros e para colher frutos nessa plantação que precisa. Nos ajude, Pai, porque uma árvore que realmente está plantada à beira de águas frutifica, dá frutos, que possamos, Deus, dar frutos continuamente. E Pai, a Ti, somente a Ti, todo louvor, toda honra, toda glória. Nos ajude a confiar em Ti, somente a Ti. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.